Bom dia, queridos companheiros da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, de Laranjal, São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião deste domingo, pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a Jesus que direcione o seu olhar de bondade, de misericórdia para todos nós, e que nós possamos ter uma manhã de aprendizado, de muitas bênçãos, de muito crescimento espiritual. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Hoje nós temos a palestra do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 13. Vamos considerar os aspectos do item 14. O item 14, ele consta das instruções dos Espíritos, desse capítulo, e é um dos itens do tema A Beneficência. A Beneficência traz mensagens do Espírito Carita, e hoje nós vamos ler uma dessas mensagens. Bem, antes de passarmos para a leitura do capítulo, como nós sempre fazemos na modalidade presencial e vamos continuar fazendo aqui na nossa modalidade online, vamos citar uma mensagem que está lá na Revista Espírita, de 1865, e que o jornal Diário de Taubaté, na sua coluna espírita, reproduziu no dia 26 de junho de 2020. Então, narra a revista, e o jornal traz aqui algumas considerações a respeito, de que no final de 1865, uma epidemia de cólera agravou os rigores do inverno. Em benefício dos pobres da cidade de Lyon e das vítimas dessa doença bacteriana, que causa diarreia, grave desidratação, normalmente transmitida pela água, Kardec promoveu uma campanha para arrecadar fundos e distribuir aos necessitados. Ele criou um breve relato das medidas tomadas pelas autoridades. Então, Kardec vai, nesse capítulo, nesse volume de dezembro de 1865, da Revista Espírita, narrar o que aconteceu. Uma epidemia de cólera, a cidade de Paris sofrendo com todas as consequências desta epidemia, e ele, como dirigente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, promoveu uma ação de promoção e assistência social, como não poderia deixar de ser. E aí ele cita que as autoridades parisienses foram eficazes e efetivas na tomada de decisões, mas mesmo as autoridades promovendo recursos para que o mínimo de prejuízos ocorresse para a população que estava vítima da cólera, muitos efeitos ficaram mesmo depois da passagem da epidemia, durante a passagem e depois da passagem. Efeitos socioeconômicos, das pessoas que perderam o emprego pela crise, das pessoas que tiveram o provedor da família morto pela epidemia. Muitas dificuldades ocorreram, além das dificuldades socioeconômicas, as dificuldades no campo emocional, da incerteza, da insegurança, do medo, uma série de situações que ele acompanhou. E aí ele narra que, durante a elaboração da sua campanha de arrecadação de haveres, de ir aos lares, provavelmente, para levar uma mensagem de esperança, de consolação, que é a função do Espiritismo, ele recebeu uma carta de Lyon, onde uma médium mandava para ele a mensagem do Espírito Carita. O Espírito Carita, ele é bastante conhecido no nosso meio espírita pela prece de Cáritas, e aí não somente no meio espírita, né, já que a prece de Cáritas é bastante conhecida, mas
por uma série de mensagens que o Evangelho segundo o Espiritismo traz, sempre recorrendo ao tema da caridade. Então, nessa carta, dizia o seguinte, a remetente da carta dizia o seguinte, o Espiritismo, grande traço de união entre todos os filhos de Deus, nos abriu um horizonte tão largo que podemos olhar de um a outro ponto todos os corações esparsos, que as circunstâncias colocaram no Oriente e no Ocidente, e os ver vibrar a um só apelo de Caritas. Então, a remetente dizia que o conhecimento que o Espiritismo nos traz dava para que, àquela época, eles pudessem observar os efeitos da pandemia, não somente no âmbito material, não somente no âmbito imediatista, mas principalmente das suas consequências morais, das suas consequências espirituais. E aí, a carta trazia uma comunicação desse espírito, cuja missão é estimular a beneficência em socorro do infortúnio. Aí o jornal esclarece que Caritas é o pseudônimo de uma mártir cristã, da Santa Irene, martirizada em Roma no ano 300 depois de Cristo, por ordem do imperador Diocleciano. Nessa mensagem, cujo título é Abrir-me, publicada na Revista Espírita de dezembro de 1865, ela convida todos a abrir o coração ao sofrimento alheio. Essa benfeitora espiritual é a autora da conhecida prece de Caritas, ditada na véspera do Natal de dezembro de 1873, pela médium francesa, a senhora Oraville, a sua pronúncia inglesa, não sei qual é a pronúncia francesa, Creel, contemporânea a Kardec. Então, a gente não vai expor aqui, por conta da modalidade online, que busca algum processo mais dinâmico, que não ficar lendo uma mensagem longa, mas eu procurarei sintetizar, dando o colorido da minha compreensão, o que dizia a mensagem. A mensagem se intitula Abrir-me, e ela pedia que os corações, ou seja, as consciências, né, as emoções, se abrissem ao apelo da caridade, se sensibilizassem pelo sofrimento das vítimas daquela epidemia. Então, ela dizia, e Caritas tem uma maneira muito peculiar de escrever, ela tem uma narrativa muito poética, que facilita a compreensão e sensibiliza aquele que lê com o interesse de aprender. Então, ela dizia que ela bateu as portas e visitou muitas casas. E encontrou em algumas delas casais de idosos morrendo de fome, com necessidade até do indispensável. E aí, dezembro é uma estação fria, é uma época fria, no momento onde ela relatava. Pessoas morrendo de frio, sem ter com que abastecer a lareira, porque o marido perdeu o emprego por conta da epidemia. Outras famílias com crianças pequenas, onde o pai morreu, ou onde um membro da família morreu, e viu criancinhas pequenas morrendo de fome, e as mães, muitas vezes, dividindo o pouco que tinha com os filhos e não restando nada para elas. Então, ela vai nessa mensagem discorrendo sobre todos os sofrimentos que ela encontrou nesses lugares. E aí ela faz um apelo para que todos se sensibilizem, que abram o coração e deixem com que o sofrimento daqueles irmãos os motivem a fazer algo. E ela diz que ela foi consolar. Ela, a caridade, foi consolar aquelas famílias. E sempre teve uma palavra de esperança, uma palavra de consolação, falando de resignação, de serenidade, de paciência ante a dor. Mas que ela não conseguia tudo aquilo que ela queria, porque ela, se de certo ela levava uma palavra de consolação que por alguns instantes fazia com que se asserenassem os ânimos combalidos dos sofredores, aquelas pessoas ainda continuavam com a barriga vazia.
ainda continuavam com frio, porque não tinham com o que se cobrir, ainda continuavam sem o combustível, a lenha, para acender a lareira. E aí ela faz um apelo para que, em paralelo às mensagens de caridade moral, as mensagens de esperança e consolação, também os irmãos dessem daquilo que possuíam em favor dos deserdados, dos necessitados. Se nós formos acompanhar as mensagens de Caritas no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que essa sempre é a tônica dela. Ela sempre faz um contraponto entre a caridade material, que é dar do que se possui, e a caridade moral, que é dar daquilo que você já é. Essa mensagem trata o fato ocorrido em 1865. Kardec narra qual foi a ação da Sociedade Espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, diante da epidemia de cólera. Mas os anos bem que poderiam ser 2020, não é? E em vez de ser Paris, poderiam ser todas as capitais do mundo inteiro. E em vez de ser uma epidemia de cólera, poderia bem ser a pandemia de Covid-19 que estamos vivendo nesses momentos turbulentos de transição do nosso planeta, como nós já aprendemos. E aí nós vemos o primeiro fato: a sociedade espírita se mobiliza em favor das necessidades, tanto das necessidades materiais, quanto das necessidades emocionais, espirituais, de esperança e consolação, de fé no futuro que a doutrina espírita traz. E Caritas vem reforçar, motivar os ânimos daqueles espíritas, mostrando a eles que muito havia a ser feito, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista espiritual. E esse ensinamento, ele é unânime entre os espíritos superiores. Se nós formos lembrar, nós vamos ver Paulo de Tarso falando aos coríntios que a caridade não é temerária, ou seja, a caridade não é precipitada. Mas nós vamos ver também doutor Bezerra de Menezes falando que quando o socorro é muito discutido, a caridade chega tarde. E para colocar um ponto de equilíbrio entre essas duas afirmações, a de Paulo, que diz que a caridade não é precipitada, e a de Bezerra de Menezes, que diz que quando ela é muito discutida, o socorro chega tarde, Joana de Ângeles vai falar da caridade, referindo-se ao aspecto da assistência social espírita, dizendo que, ao final de uma mensagem do capítulo 4 do livro Dimensões da Verdade, quando ela diz que, em suma, nem assistência espiritual sem espiritismo e nem espiritismo sem assistência espiritual. Então, o que nós vemos aí é que os espíritos nos orientam que precisamos exercer ambos esses aspectos da caridade. Nós vamos, então, agora avaliar a mensagem de Caritas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o tema da nossa apresentação, da nossa exposição de hoje. Então, o Espírito vai dizer o seguinte: várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muitos dentre nós confundem com a esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá, quanto para o que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Então, o que Caritas diz aí? Que muita gente confunde a caridade com a esmola.
acha que a caridade é dar do que se tem, somente dar do que se tem, e muitas das vezes dar do que sobra. A esmola é útil? Sim. Emmanuel vai nos dizer, em O Consolador, que, tanto quanto necessário, dê a esmola, mas, tanto quanto possível, converta em outro. Dar daquilo que tem, e muitas das vezes do que sobra, é muito fácil. Muitas das vezes a gente dá por desencargo de consciência, para o pedinte não ficar insistindo, ou para que outros avaliem a nossa ação, aqueles que gostam do julgamento alheio nesse sentido. E e é uma coisa simples. Mas a caridade é muito mais do que isso. Embora isso, muitas das vezes, chegue no momento oportuno. Quando a mãe de família ou o pai de família está lá com os seus filhinhos passando fome, que não tem o que dar, não tem o que dizer, não tem o que providenciar, e o socorro material chega, ele chega na boa hora, enche os estômagos, é valoroso, é meritório. Mas não é só isso. E o Espírito vai continuar nos dizendo a diferença de uma para a outra. Porque muitas das vezes a esmola humilha, e a caridade nunca humilha. A caridade é benfazeja, ela é branda. E Paulo de Tarso vai dizer lá na Epístola aos Coríntios. Sendo assim, o Espírito continua falando das várias maneiras de se fazer a caridade. E ele vai dizer o seguinte: pode-se ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Então, nesses dias turbulentos nos quais nos encontramos, a indulgência é a virtude que precisamos, ao lado da paciência, desenvolver a cada dia. Nesses dias em que todos têm uma opinião a respeito de todos os fatos, como se fossem especialistas, que emitem juízo de valor e que se contrapõem uns aos outros como se fossem adversários, por conta de pontos de vista políticos, científicos que sejam, ou negacionistas de uma área ou de outra. Muitas vezes na nossa família, naquele grupo no qual nós fomos chamados a conviver para aparar a tarefa, essas divergências surgem. Então, nós precisamos ser indulgentes, tolerantes com as faltas alheias, ainda que não coniventes com os erros alheios. Então, nesses dias de pandemia, nós vemos muitas pessoas que não acreditam no vírus. Só que o vírus acredita em si próprio e no seu poder de letalidade. Então, o que fazemos com os familiares que não acreditam, que não querem tomar as providências? Sermos indulgentes com o familiar, com o irmão, mas não ser conivente com o erro. Utilizar os recursos à disposição para orientá-los adequadamente sobre as medidas de proteção, sobre as necessidades imperiosas que o tempo nos chama a tomar, atitudes a tomar. Então, nós estamos inclusos num processo de renovação. Muitos de nós desencarnaremos, é a lei da vida, natural. Mas se desencarnarmos tomando todas as providências da lei de conservação, que é uma lei divina, que é uma lei da natureza, nós teremos um desencarne com uma consciência muito mais lúcida do que os alienados, dos distraídos. Então, nós precisamos ser indulgentes, mas precisamos orientar, esclarecer. E aí ela continua dizendo que vós, espíritas, podeis sê-lo na vossa maneira de proceder para os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar. Sem investir contra as convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha
para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Então, nesses dias, nós temos muitas opções, muitas oportunidades. Todos têm um canal espírita, onde mensagens de esperança e consolação estão sendo direcionadas, onde mensagens de fé no futuro estão sendo levadas de um polo a outro, com a velocidade da internet. Então, nós temos meios de orientar, e nós temos o dever de orientar. Estamos aqui inaugurando uma nova modalidade de divulgação da doutrina espírita, porque é o nosso dever de avançarmos. Já fizemos bastante até aqui, mas não basta. Temos que avançar. E esse é um meio de avançarmos nos esclarecimentos dos nossos irmãos que necessitam ser orientados. Porque, em paralelo às dificuldades econômicas que nós vemos que estão ocorrendo, não só no nosso país, mas em muitos países, principalmente dos de média e baixa renda, em paralelo a esses desafios socioeconômicos, nós temos outros, talvez mais graves até, que não estão só acometendo os países de média e baixa renda, mas também os países de alta renda. A desesperança, o medo, o desespero. O medo não de faltar o necessário, pois que neste aspecto, os moradores desse país têm uma certa segurança, mas o necessário no campo emocional, porque falta fé no futuro, falta compreensão da imortalidade que nós espíritas temos, que nós espíritas compreendemos. Nós compreendemos que somos imortais, compreendemos que este é um momento aprazado, desde a primeira revelação, passando pela segunda, e a terceira nos dando explicação de que transformação é essa. A transformação em mundo de regeneração. Então, nós estamos num momento histórico, espiritualmente falando, mas precisamos fazer muito ainda. Não estamos fazendo aquilo que podemos fazer. Vamos avançar e fazer mais do que precisamos que seja feito. Então, ela continua dizendo o seguinte: escutai agora o que é a caridade para com os pobres, os deserdados deste mundo, mas recompensados de Deus, se aceitam sem queixumes as suas misérias, o que de vós depende. Far-me-ei compreender por um exemplo. Vejo várias vezes cada semana uma reunião de senhoras, havendo-as de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. O que fazem? Trabalham depressa, muito depressa. Têm áreas de dedos. Vejo como trazem alegres os semblantes e como lhes fazem uníssonos os corações. Então, ela vai continuar fazendo essa mensagem. Mas com que fim trabalham? É que vem aproximar-se do inverno que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam juntar as provisões necessárias e a maior parte das suas atividades está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que durante a estação invernosa sentirão frio e fome. Tende paciência, infortunadas mulheres. Ela vai continuar falando. A mensagem continua, é porque há um delay entre a passagem e a exposição. Estamos no outro slide já. Deus inspirou a outras mais aquinhoadas do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas. Depois, um destes dias, quando a terra se achar coberta de neve e vós vos lamentardes, dizendo Deus não é justo, que é o que vos sai dos lábios sempre que sofreis, vereis surgir um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituíram obreiros dos pobres, pois que é para vós que elas trabalham assim, e os vossos lamentos se mudarão em bênçãos.
dado que no coração dos infelizes o amor acompanha de bem perto o ódio. Como essas trabalhadoras precisam de encorajamento, vejo chegarem-lhes todos os lados as comunicações dos bons espíritos. Os homens que fazem parte dessa sociedade lhes trazem também o seu concurso, fazendo-lhes umas dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensarmos o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos às laboriosas obreiras de boa clientela que lhe pagará à vista em bênçãos única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que essa moeda não lhes faltará. Então, essa mensagem é uma mensagem que toca bem de perto a questão da promoção social espírita que fazemos na Casa Espírita. Não somente o Espiritismo promove a assistência social, mas estamos falando do ponto de vista da doutrina espírita. Toda casa espírita séria tem uma obra do berço, uma costurinha, onde as pessoas se reúnem ali. Ali é o aspecto material da caridade, porque estão se produzindo haveres que serão distribuídos, ou muitas das vezes vendidos nos bazares para arrecadar recursos para manter a atividade de assistência social, mas quando nós estamos ali envolvidos, nós estamos deixando de lado, trabalhando, diluindo o egoísmo, doando o tempo em favor do próximo. Ninguém que faça um coeiro, uma camisinha de pagão, uma manta, vai fazer sem um sentimento terno de que está produzindo algo bonito para alguém que chega ao planeta, repleto de expectativas. Então, ali você está doando do seu tempo, mas doando dos seus sentimentos, e dos seus sentimentos mais nobres. Quando em outras oportunidades, muitas das vezes por invigilância, a gente se entrega aos sentimentos mais vis, mais levianos, mais zombeteiros. Então, aquele tempo que se usa ali, você emprega um sentimento, uma emoção. E essa vibração, ela impregna o produto. Então, em paralelo ao produto material que você está ali elaborando, tem a vibração, que quando aquele que receber, utilizar, vai sentir, como se fosse um passe. O mesmo ocorre na montagem das bolsas básicas, das cestas básicas. Todo carinho que você emprega ali, ele será levado em forma de vibração para o próximo. Então, a Caritas faz questão de nos mostrar isso. Vamos dar do que temos, porque quem tem a barriga vazia vai se sentir mal. E aí há algo que ela fala aqui no teor da mensagem, eu vou voltar, ele vai demorar um pouquinho, que ela fala que escutai agora o que é a caridade para com os pobres, os deserdados deste mundo, mas recompensados de Deus, se aceitam sem queixumes as suas misérias. Nós sabemos que nem todos aceitam sem queixumes as suas misérias. Aos revoltados, aos desesperançados, àqueles que se lançam muitas vezes até ao crime, por não compreender a propriedade do sofrimento, por não aprenderem que o sofrimento é depurador. E aí, olha algo que talvez possa ter passado despercebido na primeira leitura de vocês. O que de vós depende? Ela está dizendo que depende de nós fazer com que os pobres, deserdados do mundo, mas recompensados de Deus, aceitem sem queixumes as suas misérias. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai fazer com que os necessitados que chegam até nós aceitem sem queixumes? É o nível de consciência deles. Mas ela diz que depende de nós. Mas como é que depende? Fazendo a caridade da evangelização, fomentando estudos de grupo, fazendo com que aquele que recebe o pão material
saiba porque está naquela situação. Não é só dar mais pão, acabou o pão, volta, pega mais pão, volta, pega mais pão. Ele tem que saber que a privação é a prova desta encarnação. Que se ele aceitar sem queixume, ele vai passar logo pela etapa e vai estar mais à frente num nível evolutivo que não precise desse gênero de sofrimento, talvez precise de outro, até chegar a um patamar evolutivo necessário para não ter mais provas. Nós ainda não chegamos, mas as nossas provas mudam de aspecto na medida em que evoluímos. Então, quando ela diz que depende de nós, ela está falando que o Espiritismo tem uma função muito clara, que não é só de dar a esmola, que não é só de dar assistência social, que essa precisa sim, porque se a gente só falar de esperança, de consolação, de resignação, mas não prover as necessidades materiais, nós não estaremos cumprindo o nosso dever. Mas ela diz que é fundamental que nós orientemos aqueles que chegam próximos a nós na condição de necessitados. Não basta entregar a cesta básica, não basta entregar o kit, o enxoval do bebê, não basta entregar o cobertor ou o material escolar. É necessário que a gente trabalhe essa consciência para que eles aceitem com resignação a prova, para que eles tirem daquele momento de desafio lições que nunca mais serão esquecidas. Nós estamos neste momento. Talvez nem todos nós tenhamos um necessitado a quem entregar uma bolsa básica, mas certamente nós temos os necessitados de esperança, de consolação. Existem pessoas que não estão valorizando a vida, não estão banalizando a situação em que nos encontramos. Vão desencarnar. Mas nós também vamos desencarnar, ou de Covid, ou de outra coisa, né? Porque é lei da vida. Mas aquele que desvaloriza o patrimônio do corpo, ele chega no mundo espiritual com uma condição muito deplorável. Então, a nossa função aqui, muito mais do que antes, é colaborar nas tarefas assistenciais. Tem muita gente que perdeu o emprego, tem muita gente que perdeu o provedor, que desencarnou pela Covid, tem muita gente que não está podendo ir para o trabalho. Nós estaremos, de aqui para diante, numa situação socioeconômica muito difícil, onde, independente dos esforços estatais, governamentais, para refrear tudo isso, nós precisaremos dar do que temos, não como esmola, mas como contribuição. A bolsa básica, um haver aqui ou ali. Nós entraremos num período agora de muita escassez socioeconômica, né? Os organismos que medem a economia já preveem essas recessões todas, que vão atacar muito mais, penalizar muito mais aqueles que já não têm uma reserva, aqueles que já não têm muito mais além do necessário. Então, olha a oportunidade do espírita de colocar em prática os ensinamentos, testemunhar, dar testemunho. Mas, em paralelo a essas necessidades socioeconômicas, que exigirão de nós uma ação espírita, nós temos uma ação espírita de levar a esperança e consolação. Lá no capítulo dos bons espíritas, está escrito que o bom espírita jamais deixa consolações a dar, esperanças a se renovarem. Então, que nós possamos buscar nos espelharmos nesse espírito. Carita, Santa Irene, martirizada em Roma, cristã, um ensinamento importantíssimo, que será corroborado por Joana de Ângeles e por outros espíritos, mas principalmente Joana de Ângeles, numa página chamada Assistência Social Espírita, como eu citei no início, deixa numa linguagem muito clara a importância da assistência social espírita.
aliada ao ensinamento espírita que liberta as consciências. Que Deus nos abençoe, que possamos nos cuidar e cuidar uns dos outros, para que possamos passar por essa etapa histórica de transição com a certeza do dever cumprido. Que Deus nos abençoe, muita paz a todos.